DEVA11, será que esse fundo tá descontado? Galera, muita gente aí tá olhando para o DEVA11 porque o fundo começou a se recuperar, né, após uma queda aí bastante brusca na cotação do fundo. Então hoje a gente está aqui para falar dele. Se você gosta de fundos imobiliários, de boas oportunidades, dividendos, não se esquecem, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal porque isso ajuda demais o nosso trabalho, pessoal, e o nosso canal a crescer e motiva também a gente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para vocês. Então vem aqui comigo para a tela, estou aqui no site do Funds Explorer, inclusive o site mudou, né, aí a disposição das coisas ficou até interessante. Então, DEVA11 atualmente custando R$ 65,37. Pessoal, uma coisa importante de mostrar é que o fundo despencou, né? Lá no finalzinho de fevereiro, começo de março, nós tivemos aí a cotação despencando cerca de 50%. Só que no último mês, se a gente pegar aqui, a cotação subiu aí cerca de 33%. Então muita gente está olhando para o fundo agora porque pode ser uma oportunidade de você aproveitar, né? Comprar aí o fundo nos seus R$ 65,00 e o fundo voltar à cotação aí de cerca de R$ 90,00. Claro que é renda variável, a gente tem que estudar, tem que analisar, né? E vamos entender isso agora no último relatório. Bom, importante destacar algumas coisas, né? O PVP do fundo ele está em 0,70. Obviamente isso aqui acontece porque a cotação caiu, né? Então pode indicar duas coisas: está descontado ou o fundo está passando por problemas, ele não vai conseguir recuperar, melhor vender ou melhor nem olhar para o fundo. Então são essas duas coisas que a gente tem que analisar, né? E é a grande questão de todo investidor, né? Oportunidade ou furada, tá? Mas é um fundo muito importante, tá, pessoal? Isso aqui a gente tem que levar em consideração. O DEVA11 é um fundo aí com patrimônio de 1,3 bilhão, então isso aqui é muito importante. Se fosse um fundo pequeno passando por problemas, o risco era muito maior. Bom, em relação aos dividendos, nos últimos 12 meses, aqui tá 18%, pessoal, mas isso aqui, né, está distorcido por conta da cotação, tá? Então o dividend yield fica distorcido mesmo, então esse dividendo ele é um pouco menor. No último mês, né, nesse mês de maio, quer dizer, ele pagou aí 85 centavos por cota, então ele voltou a se recuperar um pouquinho do pagamento de proventos, já que em abril foi 70 centavos, agora 85. Vamos esperar para ver como vai ser a divulgação nos próximos meses. Na minha opinião, já vou adiantar para vocês, eu acho que o fundo vai manter esses 85 centavos por algum tempo até ele conseguir se reestruturar melhor. Então vamos aqui para o último relatório que a gente tem do DEVA11. Pessoal, né, a primeira coisa que a gente bate o olho aqui e olha é a adimplência dos ativos que ele tem na carteira. 71% praticamente aí dos ativos estão adimplentes, estão ok, tá? Cerca de 29% estão inadimplentes. Então, esses 29%, né, pesaram para que o fundo se desvalorizasse. Por isso que o fundo se desvalorizou, tá? De uma forma tão brusca. Porque o mercado, ele entende, pessoal, né? Quando acontece algum problema com o fundo, com os ativos que o fundo tem, obviamente a cotação vai cair, porque o risco, ele aumentou, né? E o pagamento de proventos, ele vai diminuir, porque o fundo começou a receber menos a partir daquele momento que os CRIs estão inadimplentes. Deixa eu achar aqui uma parte importante para mostrar para vocês. Aqui está falando, né, o que eu acabei de falar para vocês, a distribuição mensal foi afetada pelas inadimplências ocorridas no período, isso a gente vai ver a seguir, mas o fundo segue aí tentando resolver essa situação, tá? Olha só, ele chegou aí a R$ 47,70, o valor da cota no mercado, tá? Então, agora, obviamente, a gente já tem uma cotação um pouco mais alta, de R$ 65,00. Mas na época desse relatório aqui, que foi no fechamento dele, né, estava em R$ 47,00. Então, realmente, quem, né, soube aproveitar na época que estava os R$ 47,00, né, julgou, não, o fundo é bom, é só um momento que ele está passando, comprou, teve essa valorização. Mas agora, pessoal, né, pode ser que o fundo ainda tenha uma boa valorização. Não é porque você não pegou nos R$ 47,00 que agora você vai, né, não vou comprar porque eu já perdi muito valorização. Não é assim que funciona, tá? Então pode ser que você ainda consiga uma boa valorização e um bom dividendo lá na frente. Bom, aqui está a explicação, né, de uma forma mais visual em relação ao que aconteceu dessa queda do DEVA11. A gente tem aqui as receitas, né, receitas totais. Dezembro 17 milhões, janeiro aí também seguia no mesmo ritmo.
Só que aqui em fevereiro a gente começou a ver essa queda na receita, né, de 14 milhões, depois março chegou a 11 milhões e agora estamos recuperando um pouquinho, tá? Então essa queda na receita, que foi explicada pela inadimplência dos CRIs, fez com que a cotação caísse, tá? Então é por isso que a cotação caiu. Mas de qualquer forma, estamos aí recuperando, né, 12,5 milhões nesse mês de abril. No próximo mês a gente não sabe ainda quanto que vem, acredito eu que vai, né, pelo menos estabilizar essa receita. Eu acredito que não vai cair muito mais que isso, né, porque o fundo, a parte mais complicada, assim, o boom geral já aconteceu, agora é resolver essas inadimplências e seguir a vida, tá? Em relação aos dividendos, né, o fundo, ele, apesar daqui a gente olhar o dividend yield, pessoal, ele está distorcido, então a gente não pode olhar isso aqui, né? Senão a gente vai pensar, nossa, o fundo pagou quase 2%. Não é assim, tá? Eu acho que essa informação aqui acaba induzindo um pouco a pessoa, de certa forma, ao erro, né? Apesar de que o dividend yield está correto, mas se a gente for olhar a fundo, isso aqui é uma distorção, tá? Então isso acontece porque a cotação caiu. Em relação aí ao valor da cota, né, a gente consegue ver que caiu muito em relação a tudo, né? CDI, IFIX, IBOV, obviamente, então é normal, mas de qualquer forma, antes de acontecer tudo isso aqui, o fundo estava acima aí de todos, né? Estava acima do CDI, do IFIX, do Ibovespa. Então, desconsiderando isso aqui, o DEVA11 é um fundo que apresenta uma rentabilidade interessante, tá? O portfólio de CRIs do fundo, a gente consegue ver que tem vários CRIs aí que estão inadimplentes, né? Como a gente viu lá atrás, cerca de 29%. A maioria deles, multipropriedade, loteamento, corporativo. Então, isso aqui, quando é multipropriedade, pessoal, o risco geralmente é maior, tá? Multipropriedade é sinônimo de risco maior, tem que ficar atento. Mas, de qualquer forma, né? Apesar de vários CRIs aí inadimplentes, nós temos aí vários CRIs pagando em dia. Então, tem alguns aí com atrasos, né, no pagamento, mas estão em prazo de carência, então seguimos a vida, né? Mas eu acredito, como eu disse para vocês, que apesar desses CRIs estarem inadimplentes, a gente vai conseguir resolver isso. A minha opinião geral sobre o DEVA11 é essa, né, que o fundo vai conseguir se recuperar sim. Não sabemos quanto tempo vai levar, mas vai se recuperar. Bom, em relação à carteira, né, a maioria aí são CRIs, 87,5%. 6,6% são fundos e 6% é caixa. Bom, em relação à subordinação, 39% sênior, 34% única e 13,6% subordinada. Segmentos, aqui a gente consegue ver também o fundo, né, de uma forma mais visual, 29% corporativo, 21,5% multipropriedade, 15,6% loteamento e 14,5% incorporação vertical. Então os mais importantes estão aqui. Multipropriedade, como eu disse, geralmente o risco é bem maior, tá? Em relação aí a taxa média e indexador, né? A maioria é pelo IPCA, é indexada pelo IPCA, e a taxa média aí é 10,5% ao ano, tá? Então, olha só que interessante, eu até abri aqui para mostrar para vocês os títulos, pessoal, IPCA+, né? Se a gente pegar o IPCA+, 2055, que é o título mais longo que a gente tem atrelado à inflação no momento, ele está pagando a inflação mais 5,6%. E o DEVA11, apesar da oscilação da cotação, a taxa média dele é aí de 10,6%, tá? Então o fundo ele paga mais que o título mais longo de IPCA, né, do governo. Então a gente consegue ver que mesmo tendo essa oscilação, claro, né, a gente compensa, né, compensa tudo isso no longo prazo, porque o fundo ele paga mais. E olha só, eu trouxe até aqui a nossa tabela, pessoal, para você entender. Se a gente considerar que a gente vai ter uma taxa média anual aí de 10,6%, a gente vai ter mais ou menos uma taxa mensal de 0,84%. Isso acima da inflação, né? É o esperado, claro, é renda variável, a gente não consegue garantir nada. Mas 0,84% ao mês acima da inflação. Então o fundo, pessoal, a maioria dos fundos imobiliários, fundos bons, né, considerando um cenário normal, eles vão te remunerar e muito acima da inflação, tá? Então é assim que funciona. Uma coisa interessante também, o fundo tá totalmente, praticamente, né, protegido contra a deflação, tá? Em relação à carteira de CRIs, então isso é muito bom, não precisa se preocupar. Em relação à diversificação por estado, né, ele tem uma concentração maior aí nos estados de Goiás, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas de maneira geral ele é bem diversificado pelo nosso país, né? 34% é na região sudeste, 26% na região sul, 17% centro-oeste e tem aí norte e nordeste também uma participação. Bom, em relação à quantidade de operações, né, ele tem operações, como eu disse, praticamente pelo Brasil inteiro. Em relação às obras, praticamente todas elas concluídas, né, tem algumas aqui que ainda estão em fase de construção.
mas a maioria delas já está em praticamente 100%, tá? Então é isso. Em relação ao portfólio de fundos, ele tem fundos aí que são bastante arriscados, né, como o XBXO e tudo mais, mas o percentual, né, de participação aí no patrimônio do fundo, ele é relativamente pequeno. Então isso é uma coisa que não preocupa tanto, tá? Então é assim que funciona. Em relação aí à carteira geral, aqui está o detalhamento, né? A gente não vai falar sobre isso aqui para o vídeo não ficar muito longo. Minha opinião geral sobre o DEVA 11. Pessoal, eu acho que o fundo tem potencial sim, tá? O fundo vai se recuperar. Claro que não é uma recomendação, né? É renda variável, a gente não sabe de nada, não pode garantir nada, mas a minha opinião, né, julgando o DEVA 11 aí por tudo que ele já passou, eu acho que ele vai se recuperar sim, e esses CRIs vão voltar a ficar inadimplentes e pagar o fundo e voltar ao que era antes. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.